Sejam bem-vindos todos, todo mundo chegando aí, Carol, Cássia, Jari, Sueli, Elielza, Lília, Beatriz e uma pessoa que eu não consigo ver o nome. Sejam todos bem-vindos. Hoje é o dia. Oi, oi, Eliane Fernandes, oi. Hoje é o dia de desvendar, né? Nós adoramos desvendar os mistérios e hoje é o dia de desvendar os mistérios do emagrecimento. É isso aí. Vamos mandar uns aviõezinhos aí pra muita gente? Vamos mandar, vamos bombar essa live, vamos falar com muita gente de uma vez só? Manda os aviõezinhos aí porque essa live promete. Por que que promete? Porque primeiro nós estamos muito empolgados, porque nós estamos com os grupos aí de desafio de 5 dias e muita gente focada, muita gente já tendo resultado. Gente, só 5 dias já está tendo resultado. Imagina se fossem 10 dias, imagina se fossem 2 de 10. Então tá prometendo esse mês de fevereiro e terminando de janeiro para entrar em fevereiro quente. Muita gente já no foco, muita gente já tá focada aí em ter o melhor corpo quando, né? No nosso famoso carnaval, feriado de carnaval. Parece que não vai ter muita coisa acontecendo no sentido de festas, mas sempre a gente dá aquela viajadinha, sempre a gente tá com a família e é muito legal, né? Sejam todos bem-vindos aí, quem tá chegando. E eu trouxe aqui hoje convidadas especialíssimas, né? Especialíssimas e especialistas. Quem são essas convidadas? São as mentoras do método SPL. Antes que você me pergunte, eu vou falar o que é SPL. É um método de emagrecimento. Ei, Nadi, boa noite. Graça, boa noite. É o método de emagrecimento secar plena e leve. Por quê? Porque secar todo mundo quer, mas tem que ser de uma forma plena, né? Nós precisamos ficar plenas durante o processo de emagrecimento e tem que ser leve. Se for um negócio muito pesado, nós não damos conta. Então tem que ser um emagrecimento que contempla outros lados, outras coisas da nossa vida, né? Então tem que ser sem essa pressão enlouquecida aí de qualquer jeito. E eu tô na sala aqui já com algumas das mentoras, né? Quem quer falar primeiro aí com essa galera que tá animada aí? Boa noite, seja todo mundo bem-vindo. Quem quiser já falar das mentoras aí, já pede pra eu chamar, né? Boa noite, mentora mais linda. Isso aí, Babi, você é uma aluna linda do método, né? Isso, já tem uma aqui. Opa, já pediu pra antiga aqui que já anda com a gente há muito tempo, né? Vamos ver aqui quem é essa pessoa linda que eu acabei de adicionar aqui. Tchan, tchan. Isso! Boa noite, Oi, Eliane oi. Fernandes. Boa Boa noite. noite. Tá me ouvindo, amiga? Oi, tô te ouvindo. Você tá morena, você tá muito morena, tá muito bonita, tô gostando de ver. Morena iluminada, é? Uai, o filtro aqui faz tudo. Muito bem, muito bem. Animada ali com essa conversa nossa aqui de hoje? Demais da conta, gente. Essa semana tá sendo sensacional. Porque tem muitos anos que a gente Tá, essa trabalha na semana tá área, muito. mas cada semana, assim, cada experiência que a gente tem, né, com o novo grupo, com o desafio, gente, não tem igual. A gente aprende muito. Às vezes a gente pensa que a gente vai ensinar, a gente faz aprender. Eu tô muito satisfeita. Na verdade é isso. Eu vejo também isso. A gente está ali disposta a ensinar, orientar, mas a gente aprende muito, porque o pessoal está muito animado, né? O pessoal está mais consciente hoje, você não acha, Ali? O pessoal está mais consciente, entende mais das coisas e está mais sério assim no processo de emagrecimento. Tem percebido essa diferença? Sim, agora as pessoas realmente estão buscando conhecimento, porque antes a gente falava, as pessoas ficavam meio assim. Com tudo que tem acontecido, né, com a pandemia, tudo, eu acho que está trazendo consciência para as pessoas da importância da gente se cuidar, da importância da gente reeducar a alimentação. Então está sendo muito prazeroso mesmo, porque a gente ajudar pessoas que não querem ser ajudados é complicado, né? Mas quando a gente procura ajudar pessoas que querem, gente, não tem preço. É maravilhoso. Vamos Oi, parar aqui para dar as Lília. boas-vindas aqui para a Lília, né? Seja bem-vinda, Lília, nesse bate-papo aqui dessas mulheres poderosas. Muito bom ter você aqui. E aí, Ó, galera, deixa eu tudo comentar bom? aqui.
Tudo bem, né? Antes de eu comentar aqui, porque a Beatriz, ela falou assim, ó, olha só, a Beatriz comentou aqui, não tem como deixar a cerveja. O negócio é o seguinte, precisa radicalizar? Respondem aí, meninas. Precisa radicalizar? Cerveja nunca mais? Não, não tem isso, não tem isso. Nós aqui somos contra radicalismo. Ei, Pati, tá boa, Pati? Seja bem-vinda. Nós somos contra radicalismo. Se você gosta da cervejinha, nós podemos te ajudar a tomar cerveja de uma forma que não atrapalhe o seu resultado. Tem gente que é doido com bolo, tem gente que é doido com doce, cada um tem uma paixão. Nosso papel como mentoras é justamente ajudar as pessoas a respeitar o que é importante, mas ao mesmo tempo construir um resultado. É ou não é? É verdade. Então, gente, boa noite. Eu sou a Lilian Leibs, eu sou da galera aí do SPL, eu sou uma das mais novinhas, mas eu tenho aprendido muito. Eu tenho transbordado muito na vida das pessoas também, aquilo que eu aprendo, e tem sido realmente muito diferente para mim. E isso que a Andrea falou é verdade, não é radical. Calma que nós vamos chegar lá com muito resultado, todo mundo. Sabe o que eu tenho percebido? É assim, ó, quando uma pessoa ela entra para um processo de emagrecimento e ela quer radicalizar demais, ela não vai longe. Ela fala assim, a partir de hoje, é zero álcool, zero açúcar, zero farinha, zero tudo, vai sair zero lactose. No final não aguenta, é pressão demais em cima dela. Então, a gente acredita, né, nós no método SPL, nós acreditamos que tem que ser gradual. A pessoa vai avançando, ela vai alcançando o resultado, vai avaliando, vai mexendo nas rotinas, assim ela consegue chegar no resultado dela, né? Sim, quem é que tira, né? Que toma essa decisão de tirar radical, né? Ser radical. Na primeira frustração, na primeira oportunidade, chuta o pau da barraca e enfia a cara dobrado. Aí que vem o prejuízo, né? Então, você acaba aumentando o peso em vez de baixar seu peso. Então, realmente, nós somos totalmente contra esse radicalismo. A gente é a favor de trazer consciência, porque aí sim você vai tomar a decisão se aquele alimento vai te fazer bem ou não. Aí você, por si própria, você vai decidir ir tirando aos poucos, né? Eu acho que o mais importante é isso, ter consciência. Seguindo esse raciocínio. Isso, a Beatriz... Fala, pode falar. Pode falar? Falando assim, seguindo esse raciocínio da Eliane, é algo que eu peguei muito e é muito bom para a minha vida, eu tenho falado muito sobre isso, é a comemoração dos micros resultados. Vamos supor, a pessoa, né, conseguiu, a pessoa que gosta demais de cerveja, toma cerveja, vamos supor, todos os dias toma um pouquinho de cerveja. Um dia ela fala, não, esse dia eu não vou tomar. Vai tirando dia após dia, né? Fica um dia lá que ela, vamos supor, que é a coisa que ela gosta, e ela comemora aquilo, ela comemora o micro resultado. O hashtag 1% melhora a cada dia. Isso fez diferença para mim, em algumas coisas que eu precisei também mudar minha alimentação. E não é impossível, não tô aqui super de boa, alegre e aprendendo cada dia mais também, transbordando. É isso aí, 1% a cada dia é ótimo, né? E todo dia um pouquinho. A Beatriz fez outro comentário aqui que eu achei interessante, que ela falou o seguinte, que a academia ajuda muito. Ajuda sim, mas tem uma outra questão, não é só academia, é um exercício físico de alguma forma, né? Então, por exemplo, aqui estão vocês duas gostam de academia e vocês vão à academia. Eu treino em casa e todos nós temos resultado. Então, o treino ele é importante, o exercício físico regular é importante, mas cada um faz como gosta. Tem gente que gosta de academia, eu gosto em casa, tem gente que gosta de correr, outros fazem caminhada, cada um vai achar seu jeito. Tem que se movimentar, tem que se movimentar, mas sem pressão e sem fazer aquilo que não gosta, né? Acho que é um segredinho, né? Eu concordo. Isso, muito bem, Beatriz. Isso. Agora, me conta aqui, olha, vamos falar aqui primeiro de Eliane, né? Eliane perdeu 16 quilos, foi isso, Li? Sim, foram 16 quilos eliminados. Joguei fora, isso. Acabou, não encontro nunca mais. E mais de 25 centímetros abdominais, gente. Muita coisa, viu? Para uma pessoa então, perfeito. só. Li, antes de você contar a sua história, para quem às vezes não conhece direito do trabalho, deixa eu falar um pouquinho aqui. Então, quando eu falei assim, as mentoras vão falar, nós somos as mentoras. Só explicar o que é, que mentora de que é, para quem não conhece ainda o método não ficar perdido, né?
A nossa equipe, nós somos uma equipe de mentoras e a nossa equipe tem 14 anos de experiência. Nós temos 14 anos aí nessa lida com o emagrecimento e tem outras mentoras que vão vir aqui falar. Então, nós somos mentoras por quê? Porque nós somos responsáveis de acompanhar, orientar, incentivar e levar as nossas alunas, os nossos alunos para o próximo nível. Então, por isso que nós somos mentoras de emagrecimento, né? Agora, Li, conta um pouco a sua história aí, quantos anos, se tem filho, como é que é? Conta para nós aí um pouquinho da sua história. Bom, fez 9 anos, né, que eu tô trabalhando nessa área de reeducação alimentar. Eu consegui eliminar esses 16 quilos, foram mais de 25 centímetros abdominais. Hoje eu tenho, né, 2 filhos, um já casado, tenho uma mocinha de 14 anos também, e com um corpinho de 25. Gente, melhor é isso. Eu aprendi muito a selecionar os meus alimentos. Eu descobri que através de uma boa alimentação a gente pode ficar mais jovem. Então, isso é o desejo de toda mulher. E não tem coisa melhor quando alguém pega e fala: nossa, você tem 30 anos, 27 anos. Gente, eu fico assim maravilhada de ouvir isso, né? Mal sabem que tô chegando nos 37, mas com um corpinho de 25. Tô super feliz. Ô, Eliane, deixa eu Ô, comentar um Li, e qual negócio. foi? Ah, comenta. Não, é muito engraçado. Eu conheci a Eliane numa comunidade que a gente participa juntos. Eu conheci ela por mais ou menos uns 9 meses. E eu resolvi trabalhar junto com vocês, andar junto com vocês. Aí teve um dia de um grupo, de um desafio, a Eliane mandou a foto dela. Gente, eu levei um susto tão grande que eu falei, só pode ser montagem? Não tem condição um negócio desse com essa menina? E ela foi me contar o resultado dela, contar como que foi. Eu fiquei, assim, impactada. E é possível, viu, gente? É possível. O resultado de Eliane é um daqueles resultados que você olha e fala assim, isso aqui tem Photoshop, não é possível. É aqueles resultados que mexem com a gente. É chocante o resultado dela. Mas se você pensar, 25 centímetros na barriga é muita informação, é muita coisa, muito legal. Vai estar de parabéns, Li. Agora conta aí, assim, qual foi a sua maior dificuldade nesse processo de emagrecimento? Gente, pra mim, ó, o Jairo tá aí, ó, rindo aí Tá de aí. mim também, né, Jairo? Legal, Jairo. Ele me conhecia. Bom, pra mim, a dificuldade maior foi em relação a doce. Eu sempre fui muito doceira, chocólatra. Então, eu sofri muito nessa parte. De um tanto que mesmo perdendo 16 quilos, eu ainda estava no processo ali de diminuir a barriga, né? Porque a barriguinha sempre fica por último. Eu comia doce escondido. Gente, eu comprava, eu escondia na roupa para ninguém ver. Eu ia para dentro do banheiro e comia escondido. Aí uma vez eu ouvi, eu nem me lembro quem foi, sei que foi uma pessoa importante, que falou assim: olha, tudo que você come escondido mostra-se ao público. Essa frase mexeu muito comigo. Aí eu, pronto, então quer dizer que tudo que eu tô comendo escondidinho ali, as pessoas vão ver. Simples assim. Aí eu fui entender, minha barriga não diminuía. Eu tava bem magra mesmo, mas a barriga permanecia. Aí eu fui parar pra pensar, né? Porque assim, nessas horas você não tá nem aí, você só quer comer ali, mesmo que seja escondido, quer ter aquele prazer momentâneo, né? Um prazer que rapidinho passa e vem a culpa. Então eu peguei e tomei a decisão, não, se eu preciso desse resultado, eu quero esse resultado e quero ter saúde. Então eu decido diminuir. Não foi nem cortar, gente. Eu decidi diminuir. E fui diminuindo. Todos os dias eu comprava um pé de moleque desse tamanho e comia. Levava minha filha na escola, passava no mercado, comprava e trazia pro trabalho escondido e comia escondida. Então eu fui diminuindo um dia sim, um dia não. Aí foi indo que eu tava comendo só uma vez na semana, depois foi uma vez ao mês. Aí eu fui diminuindo e fui conseguindo acabar com esse vício, porque o doce, ele é um vício. A gente precisa encarar como um vício. Então, se ele é um vício, você tem que tratar ele como um vício. Reconhecer e começar a tratar.
Se você não consegue só, aí é hora de pedir ajuda. Nessa época, a Andrea, né, me ajudou muito, ela me orientava muito, porque tinha dia que eu ficava desesperada. Porque quando a gente tira algo que a gente gosta muito, que é o doce, né, excesso de açúcar, gordura e sal, gente, dá até abstinência. A gente fica meio doida, desorientada. Então tinha dia que eu chorava, me dava crise, e eu ligava para a Andrea, tudo. E eu consegui passar. Não foi fácil, foi muito difícil, eu sofri muito. Mas graças a Deus eu consegui romper. Hoje, doce não mexe mais comigo. É bem assim, muito, mas muito de vez em quando. Oli, só antes de Lília também falar, eu quero dar, assim, todo mundo seja bem-vindo. Gente, nós não conseguimos dar as boas-vindas individualmente, muita gente entrando, sejam todos bem-vindos. Vários depoimentos aqui, concordando com o que você está falando, Li. Já teve gente aqui que falou que está diabética, tem gente aqui que falou que é magra e barrigudinha. Pode ficar aí que nós vamos dar dicas para todo mundo, viu? Eu vou dar primeiro uma dica aqui agora para quem tem muita barriga, né? Porque é o que aconteceu comigo e também aconteceu com a Eliane também, né? Então, eu era essa magra barriguda. Eu não tinha sobrepeso, eu ganhei um sobrepeso depois que eu passei dos 50 anos, mas na verdade eu tinha baixo peso, mas eu sempre tive a barriga muito grande, muito grande. Mas o que era o meu caso? Aí, agora também, a Eliane vai contar um pouco da história dela, porque ela perdeu 25 centímetros de barriga, ela tá autorizada para contar. Mas eu perdi muita barriga também, porque como eu me alimentava muito mal, porque eu pensava, não preciso fazer dieta, eu sou magra. E eu comia tudo quanto é porcaria, tudo errado, e meu intestino não funcionava. Então, meu intestino não funcionava, quando funcionava, funcionava mais ou menos, e eu ficando, né? Resto mesmo, de fezes. É nojento, mas é isso mesmo. E a barriga vai ficando grande, porque nós podemos juntar, presta atenção nessa informação que é terrível. É terrível porque, na verdade, o nosso intestino, ele pode juntar até 25 quilos de fezes. Olha que loucura. É onde fica a barriga grande, né? Eu me perdi um pouco aqui. Jairo é muito engraçado. Jairo, fica à vontade aí na live. A gente sabe onde Jairo tá, gente. O ambiente não consegue ficar sério, tá? Ele tá aqui me chamando e falando, fazendo gracinha comigo aqui no privado. Ô, Jairo, não preocupa não. Se você não se comportar, eu tiro você da live. Não tem nem... Eu aprendi a tirar a gente da live, viu, Jairo? Mas pode ficar à vontade, Valdir. Você sabe que nós temos intimidade. Agora, eu falei que minha barriga era intestino puro. Hã? Tem uma ideia Como é que melhor. é? Convido o Jairo para fazer parte da live. Não pode não, a gente perde o controle. Não pode não, aí também é demais que a gente perde o controle. Jairo, a gente tem que ter cuidado com o Jairo. Jairo, você se comporta, hein, Jairo? Aí, ó, a Patrícia concordando comigo aí, falando isso, que ela também tem intestino preso. Gente, mulherada principalmente, se tem o intestino preso, é uma urgência, você tem que resolver isso. Não tem como emagrecer, não tem como perder barriga com o intestino não funcionando. Vou deixar a Eliane falar isso, porque quem perdeu 25 centímetros de barriga tem mais moral do que eu para falar. Fala aí, Eliane. Não, essa daí do Jairo foi demais. Era verme, Jairo. Ah, não, Jairo. Ai, não. Era comida mesmo, resto de comida. Era fezes acumuladas. E pensa tanto que a gente fica enfesada. Essas mulheres que ficam aí com mau humor, estressada. Gente, precisa tratar. Aí é um acúmulo constante de fezes mesmo. Então, a gente precisa ter consciência disso e começar a tratar. Primeiro passo, suspender os carboidratos simples. Gente, e incha a barriga. Quem gosta de tapioca, meu pai, aquilo ali, você não tem noção ao efeito que traz na sua barriga, não. Então, tudo isso vai prendendo o intestino. A falta de hidratação, quem não toma água e acha que só 1,5 litro, 2 litros é o suficiente, para vocês terem noção, a minha necessidade de líquido são 5 litros por dia. Cada um tem que encontrar a sua necessidade. Tem gente que com 2, 3 litros é o suficiente, mas tem pessoas que têm a barriga muito densa, necessita descobrir a quantidade de água ideal para que o seu intestino venha funcionar. Outra coisa que me ajudou muito mesmo nesse processo foi a suplementação, né? Eu tive que suplementar fibras pelo fato de eu não me alimentar bem,
de eu não ter o hábito de comer frutas, verduras e saladas, como é um processo de reeducação, a gente tem que ter paciência conosco mesmo, né? Então, eu tive que suplementar a fibra para lavar e limpar as paredes intestinais para que o meu organismo viesse a sugar as vitaminas e nutrientes dos alimentos certos que agora estão vindo. Porque não adianta você comer certo, passar a mudar ali e o seu intestino está todo intoxicado. As vitaminas que você tá ingerindo, o seu organismo ele não suga 100%. Então, a gente precisa fazer uma limpeza. E no nosso método, a gente ensina esse passo a passo para você fazer essa limpeza, para você preparar o seu organismo para ele estar realmente sugando as nutrições que nós precisamos, né, no nosso dia a dia. Então, gente, tratar o intestino é um dos primeiros passos muito importantes que temos que focar. Perfeito. Inclusive, sim, nós temos 5 pilares dentro do método, né? E um dos pilares é a suplementação. Então, a gente bate sempre nessa tecla, a gente insiste com os nossos alunos, porque realmente, em muitos momentos, sem a suplementação, a gente não consegue o resultado que nós queremos, né? E você, Lília, conta aí como é que foi a sua história, se essa cara de menininha aí, se você tem algum filho, se você é casada, conta aí esse corpício que você tem aí, conta aí um pouco a sua história. Então, vamos lá. Eu tenho 42 anos, um pouquinho velhinha já, né, Eliane? 42. Não parece. Mãe, ó, gente, hoje eu tô sem filtro, tá? Tô sem filtro hoje. 3 filhos, casada há 16 anos. E uma coisa muito interessante mesmo. Às vezes as pessoas pensam que quem é magrinha é porque come muito certinho. Talvez seja pensando errado, que não era o meu caso, né? Eu tenho realmente uma estrutura mais magra e tudo mais, só que eu me alimentava de uma forma totalmente errada. A comida era muito oleosa, quando não era muito oleosa, era um pouco mais com sal. Muito açúcar. Não abria mão dessas coisas de jeito nenhum. Muito carboidrato simples. O Marcos está aí. Olá, cheguei. Isso aí, seja bem-vindo. Então, isso tudo atrapalha a nossa saúde. Às vezes, as pessoas não vão sentir isso de imediato, mas a conta uma hora vai chegar, né? Então, no caso, eu alimentava muito mal, comia de qualquer jeito, alimentação pesada e desenvolveu uma gastrite em mim. E até o dia que eu cheguei no doutor, falou assim, você precisa mudar a sua alimentação. Precisa mudar, eliminar frituras. E mesmo assim eu insisti. Gente, pensa em povo teimoso, né? Que você está com um diagnóstico médico, você está com uma orientação médica para você fazer aquilo e você não faz. E a Eliane falou muito bem. Enquanto você não tiver uma consciência do que aquilo pode ser prejudicial para você, você não muda. Então, é necessário de uma decisão. E eu decidi, eu aprendi, né? Igual a gente falou, comemorando os resultados. 1% a cada dia. Diminuir o óleo da comida. Já começou por aí. Comecei a substituir carboidratos simples por carboidratos complexos. Beleza, mais uma vitória. Agora vamos tratar a questão do açúcar. Eu falei, não vou. Aí não vou tirar o açúcar. Eu gosto de açúcar, eu gosto assim. Café para mim sem açúcar de jeito nenhum. Não tomo café sem açúcar, eu vou fazer de tudo menos isso. Chegou uma hora que eu falei assim para a criança, ó, quieta, vou colocar você no seu lugar, sim. Vai tomar sim café sem açúcar, tá bom? Gente, foi 7 dias tomando café sem açúcar. Nos 4 primeiros dias foi horrível. Foi horrível. Mas deixa eu falar para você, a gente consegue, viu? A gente consegue. A gente consegue eliminar aquela quantidade de açúcar que você toma no dia a dia. E é importante você comemorar, porque isso é muito bom. Voltando só um pouquinho no óleo. A gente pega algumas culturas também, né? Vem da família. Para quê? Me expliquem para que a gente tem que fazer uma salada com tomate, repolho, uma salada tão gostosa, você tem que refogar aquilo no óleo. Então, assim, era uma ideia, uma ideia estranha, né? Então, assim, sobrecarregando no meu organismo, trazendo, sabe, mal para o meu estômago. Eu nunca mais tive problema na hora de dormir com o estômago pesado. Acabou. Alimentação correta, certinha, atividade física, hidratação legal. E a gente vai, né? A gente só vai melhorando. Aí o Marcos falando, ó, viciante. É um vício mesmo. Eu sofri para tirar o açúcar, gente. Foi vício mesmo. Oi. Realmente, essa questão do açúcar, isso é tão grave. Eu experimentei isso que
que o Marcos está falando de ser viciante, né? Mais viciante do que até que a cocaína, né? Ei, Carol, seja bem-vinda, lindona. Boa noite. Mais uma mentora do método aí para brilhar aqui na nossa noite. Daqui a pouquinho você fala, viu, amiga? Só estou concluindo a fala aqui. Então, foi a maior dificuldade que eu tive também nesse processo para uma vida saudável, foi realmente a questão do açúcar. O açúcar, ele é altamente viciante. Isso, e facilitou para mim quando eu entendi que era vício. Porque parecia que era um gosto. Eu gosto de açúcar. Não é questão de gosto, é mais grave do que isso. Era um vício que eu tinha e eu tive que cortar. Aquele refrigerante preto, então, menina de Deus, aquele refrigerante preto me perseguia. Parecia que eu não ia conseguir ficar livre daquele negócio nunca, né? E hoje, graças a Deus, criei novos hábitos. Não é importante, não é nem bom nem ruim, não, é uma coisa que não existe nem no meu radar mais, né? Então, é possível mudar sim. Olha, mais uma, a Jari falando, Jari é nossa cliente linda aí, né? Que ela tirou o açúcar e de vez em quando o adoçante. Boa noite todo mundo, boa noite quem tá chegando aí. É isso aí, a gente é livre, né? A gente se sente livre. Eu não sou dependente de nada, então eu me sinto livre. E isso é muito bacana. Não é só questão de resultado, é questão também do mental, é o governo que você tem sobre sua vida, né? E aí, Carol, conta pra nós aí, Carol, quem é você no jogo do bicho? Quem é você nesse processo de emagrecimento? Que mulher bonita, conta aí. Buenas noites para todo mundo aí, né? Então, sou a Caroline Reis, já tem um tempinho que eu tô nessa jornada com essas meninas maravilhosas. E antes, né, eu tava ouvindo tanto a Eliane e a Lília falando sobre o açúcar, né? Eu tive também dificuldade em diminuir o açúcar. Eu malhava muito também, é uma coisa que eu sempre gostei de frequentar academia. Então, eu sempre fui muito viciada em academia, mas eu não tinha um resultado porque eu me alimentava muito mal. Eu já tomei muito refrigerante, eu era viciada em Coca-Cola. Ontem mesmo eu lembrei, né, de uma época quando eu comi, faz tanto tempo que eu não tomo Coca-Cola, que eu lembrei que quando a gente viajou uma época para o Paraguaia, levou foi que tanto de Coca-Cola, eu nem bebia água, era só Coca. E foi lá que eu tive um problema no estômago, onde eu comecei a aderir ao estilo de vida mais saudável, né? Comecei com esse estilo. Então, eu passei muito mal, fiz um tratamento mais ou menos desse jeito. Tive que fazer um tratamento de 3 anos, os remédios são caros, né? Para você voltar, né? E nisso eu fui começando a reeducar, só que eu não conhecia nem a Eliane e nem a André ainda. Quando eu conheci as meninas, né? Eu recebi foi até pela internet, conheci a Eliane e comecei a conhecer, eu não conhecia o shake. Então comecei a conhecer, a começar a tomar suplementação, aprendi muito com as meninas sobre os carboidratos, né? Eu tinha muita dificuldade, quais seriam os carboidratos bons, né? Então eu fui aprendendo com isso. E para eliminar o refrigerante, o que eu tive que fazer, né? Igual a Liane fez, de pouquinho em pouquinho eu fui diminuindo. Mesmo eu tomando, eu passava mal. E assim mesmo ainda, né? Ainda queria ficar tomando, passando mal, mas tomar. Mas eu fui quebrando isso, até que hoje eu não nada. Ontem mesmo eu participei de uma célula, né? E tinha uma Coca-Cola lá, mas não... Aí foi quando eu lembrei dessa fase do refrigerante. Não dá vontade nenhuma, nada. Então eu fico super contente com água com limão, água com gás, né? A gente acostuma tanto que nem sente falta. E de lá para lá, assim, nessa época, quando eu comecei, eliminei 10 quilos, estava muito inchada. Então, foram 10 quilos, assim, que fez muita diferença. Hoje eu tô com... Eu até esqueço a minha idade. Normal do nosso meio. Eu tô que me deu um branco, acho que eu tenho 45, porque na balança eu tô igual ali, né? 20 anos, 25. Eu ficava esquecendo. Mas o que acontece? Quando você muda o seu estilo de vida, a sua pele,
você tem mais energia, tem mais disposição. Então, assim, hoje eu vejo eu com mais energia quando eu estava mais novinha. Eu não tinha tanta energia como eu tenho hoje. Então, é uma coisa que eu fico muito feliz, né? Mas eu ia organizar aqui em casa, limpar a casa, pelo amor de Deus, dar um certo horário. Eu já estava acabada, tinha que tomar o Dorflex. E hoje não, faço de boa, vou treinar, venho para casa, ainda tem energia para mais tarde. É fora de série. Quando você É chocante, muda né? os O que, horários. que a mudança de hábito pode fazer com a gente? É chocante, né? O Marcos deu um depoimento aqui, gente, muito interessante, que ele tomava muito refrigerante e chegou ao ponto de começar a descascar as mãos por conta da falta de água e do excesso de refrigerante. E ele parou a partir disso aí. Mas é interessante que uma das coisas que eu ressignifiquei na minha vida foi a questão da doença, né? Então, você que está aí ouvindo, se você, assim como o Marcos, está passando ou passou por alguma situação, quando o nosso corpo ele dá um sinal de doença, é uma oportunidade. Doença, para mim, hoje é uma oportunidade. É uma oportunidade para a gente olhar para nossos hábitos, olhar para a nossa vida e fazer uma mudança que pode fazer todo sentido na nossa vida, né? Então, aí, o Marcos, a partir de um problema, ele criou uma coisa muito bacana, ele não toma mais refrigerante. Daí, assim, também meu intestino não funcionava, eu tinha aquela barriga que incomodava demais. A partir de uma coisa ruim, nós criamos uma vida, né? Criamos hábitos de uma vida saudável, né? Então, é isso. Então, se você tá aí ouvindo a gente, se você tá com excesso de peso, obesidade, se você tá com um problema de estômago, tem que tomar aqueles remedinhos de estômago toda hora, dor de cabeça sem parar, veja isso como uma oportunidade para fazer uma mudança para a vida inteira. É uma chamada, uma luzinha que acende dentro de nós, né? Para a gente fazer o que tem que ser feito, né? Olá, boa noite. Vamos tentar mais uma vez aqui, né? Que a internet não tá ajudando muito hoje não, mas vamos aguardar aqui da galera entrar e vamos continuar. Vamos lá, mandando para todo mundo aqui os aviãozinhos. Isso, vamos tentar aqui mais uma vez, que tem dia que a internet simplesmente não permite, né, que a gente trabalhe. Isso, galera, todo mundo de volta aí, muito bom. Vamos entrar, as meninas vão pedindo para entrar aí, que eu vou aceitando aqui já. E vamos continuar nosso papo, né? A Elielza estava falando e foi cortado aí. Então vamos, Elielza pede para entrar, Eliane, todo mundo que estava aí online, que estava na sala, pede para entrar de novo. E vamos continuar nossa história, né? Isso. Pronto, Li voltou. E aí, Li? Oi! Caímos, mas levantamos. Caímos, mas levantamos. Tá tudo certo. Né? Vambora! Tá? Que aqui tá muito bom. Elielza, caímos, mas levantamos. Continua conta a sua história, minha amiga, que nós não conseguimos nem ouvir sua história. Conta aí. Então, né? Tem dia que tá puxado na internet, né? Tem. Então, como eu estava falando antes de cair, a minha alimentação era totalmente fora da curva, totalmente errada, com doces, carboidratos simples demais. Eu comia muito biscoito, meio pacote era numa sentada e sedentária demais. Não me hidratava. Mas assim, eu já aspirava por uma vida saudável, porque eu já não tomava refrigerante, já não bebia bebidas alcoólicas e também já não comia margarina, né? Então, alguns alimentos eu já tinha eliminado. Só que tinha esse vício pelo doce e pelo carboidrato simples. E aí, chegou um período que eu comecei a deitar cansada e acordar mais cansada ainda. Só que eu não sabia, né, que isso era devido à alimentação. Eu achei que era por conta da minha jornada de trabalho, né, que era de 40 horas, e às vezes eu dormia tarde e acordava cedo, eu achei que era por isso, né? Depois foi que eu vim descobrir que era a questão da alimentação, principalmente carboidrato. Né? Carboidrato causa esse cansaço, carboidrato simples.
E quando eu conheci aí a turma, as mentoras do Método SPL, que eu comecei a mudar minha alimentação, comecei a fazer atividade física, mudar minha hidratação, então eu já senti diferença, né? Muitas vezes eu ouço as pessoas falando assim, eu não tenho paciência para fazer uma reeducação alimentar. Gente, não é só uma questão de perda de peso, eu sempre bato na tecla disso, não é só uma questão de perda de peso, é uma questão de saúde mesmo, e eu falo isso por experiência, né? E principalmente com relação ao uso do carboidrato. Tem pessoas que têm assim, uma resistência. Obrigada, Jarilene. Beijo, você era um amor. Então, as pessoas têm muita resistência com relação ao açúcar. E quando eu iniciei, apesar de eu gostar muito de doce, eu já não tive tanta dificuldade assim de tirar o açúcar, né? Eu comecei a te modelar, Andréia, e você fazia aqueles desafios de 7 dias, de 10 dias, de 21 dias, e eu acabei me acostumando, né? E acabei tirando o açúcar totalmente. Hoje eu não uso açúcar, né? O açúcar que eu uso é se eu for num aniversário eu comer um pedaço de bolo, aí eu uso açúcar. Agora aqui dentro da minha casa eu não uso açúcar. Açúcar nenhum, açúcar nenhum. Tem gente que fala assim, eu uso açúcar mascavo, é açúcar. Eu uso açúcar de coco, é açúcar, gente. Eu uso adoçante e tal, é açúcar do mesmo jeito, eu não uso. Eu não gasto dinheiro com açúcar, nem com adoçante, com nada, né? Graças a Deus eu consegui me libertar. E do doce também, que eu era muito viciada no doce, no bolo, no pão. Eu comprava aquelas caixas de chocolate garota, eu comia todinho de vez. Não deixava para de noite nem para amanhã, não. Era todo de uma vez só, né? E é uma questão de governo, de você governar seu corpo, sua mente. Tem pessoas que falam assim, eu não consigo. Gente, consegue. É difícil. Tem pessoas que é mais difícil do que outras. Eu lembro, Andréia, que você falou quando você tirou o açúcar, você tremia. Eu não cheguei nesse patamar. Tem pessoas que têm mais dificuldades, tem outras que têm menos, mas que consegue, né? E, assim, eu sei que não é fácil, mas o que é que a gente pode estar fazendo? O que é que a gente trabalha dentro do nosso método? Está trabalhando a questão da nossa mentalidade, para que a gente aprenda a ter esse governo do nosso corpo e da nossa mente. Quando eu sinto vontade de comer o doce, tem as alternativas. A gente pode congelar frutas, a gente pode comer uma fruta. Eu mesmo chupo laranja, tangerina, então eu não sinto a necessidade do doce. Eu só substituí o carboidrato simples pelo carboidrato complexo, né? Que me dá mais saúde. Hoje eu não sinto aquele cansaço. Eu fiz uma viagem no início de 2020 para a Canção Nova. Foram 4 dias na estrada, 2 para ir, 2 para voltar, que foi de ônibus, e meus pés chegaram lá super inchados. Eu passei a semana lá toda com os pés parecendo que estavam com os pés pisando pesado, porque por conta do meu sedentarismo, eu voltei os pés na mesma situação. Meu pai do céu! Esse final de ano, agora eu fui para Goiânia, de ônibus também, e não inchou meus pés. Então, veja como a alimentação ela te melhora. Veja como você praticar atividade física, o seu condicionamento do seu corpo melhora. Então, é tudo uma questão de você olhar para a sua saúde. Eu perdi peso, perdi 8 quilos. Como alguém falou aí, eu sou alta, né? Não era gorda, mas tinha muita barriga também. E eu perdi esses 8 quilos. Então, eu perdi peso, mas o que mais agregou na minha vida foi a questão da minha saúde, né? A Carol falou aí que arrumava a casa um determinado período de tempo, ela parecia, não aguentava mais. Eu parecia que tinha levado uma surra, toda machucada, não estava um negócio daquele. E aí, o passado do tempo, você vai... Se for para mim trabalhar o dia todo, eu trabalho, né? Às vezes eu deito 11 horas, acordo 4h52 para as lives. Eu não sinto aquele cansaço que eu sentia antes. Então, o que foi isso? Mudança na minha alimentação. Mudança dos meus hábitos ruins para hábitos bons. E as minhas escolhas que me fizeram chegar onde eu estou hoje. E é por isso que eu me sinto, assim, às vezes na obrigação de ver as pessoas fazendo errado, e eu quero passar aquilo, né? Mas que a gente não muda as pessoas, mas a gente passa, a gente transborda, e esperamos um dia que as pessoas também sigam, porque vai ver a diferença, vai sentir que aquilo, né, vai trazer benefício.
Embora muitas pessoas não entendam. Eu falo para minha mãe, mãe, o açúcar não... Ah, ela responde, né? Mas a gente comeu açúcar a vida toda, agora que tu vem com esse negócio. Eu digo, tá, mãe, tá, mas vamos vendo aí aos poucos. Não tem jeito para botar na cabeça desse povo assim mais de idade. E é prejudicial, né? Mas tem algumas pessoas que já conseguem mudar, já vê, já tem outra mentalidade. Então é a questão da mentalidade mesmo, da gente trabalhar, da gente ir mudando aos poucos, como você falou aí. E a minha experiência foi justamente essa, eu mudando aos poucos, fazendo desafios de 7 dias, diminuindo de 2 colheres para 1 colher, né? E agora eu já estou com a cabeça totalmente transformada, que a gente já faz jejum. Já vai ser o jejum do açúcar, já vai ser o jejum aí de qualquer coisa. Qualquer coisa. É interessante, Elielza, que você falando aí, eu lembrei que a primeira vez que eu vi o que o açúcar estava fazendo comigo, também foi durante um desafio, né? Eu estava me relacionando na época com uma pessoa que tinha muita luta com obesidade. E aí, para apoiar essa pessoa, né, que era o João, para apoiar o João, eu entrei num desafio com ele, mas não que eu pensava que eu precisava. Porque eu era magra, mas só que o açúcar estava acabando comigo. Só que a gente às vezes olha só o peso, a gente não olha a vida, igual você falou, você ganhou vida, né? Então eu estava estragando a minha vida toda, eu estava estragando sem energia, estragando meu intestino. Tudo estava errado, mas como meu peso estava certo, e eu olhava para o João, ele tinha que perder peso, então eu entrei no desafio para apoiá-lo. E quando eu entrei no desafio, eu resolvi ficar o período sem açúcar, né? Para dar realmente um incentivo para ele. E aí eu tinha um problema da minha vida inteira, que era muita afta na boca. E nada resolvia, já tinha ido em médico, não tinha, parece que não tinha solução, tanta afta na boca. E como eu fiquei esse período sem açúcar, eu fiquei esse período sem afta, eu fiquei maluca quando eu vi que as minhas aftas também vinham do açúcar. Então também foi um desafio, participando de um desafio, que era para controle de peso, mas não era para perder peso, era para apoiar o João. E aí eu descobri isso, né? E aí eu realmente resolvi começar uma briga contra o açúcar. E eu descobri o que eu não sabia, que eu era viciada em açúcar, mas eu pensava que eu não era viciada, eu não tinha essa noção. E hoje eu sou uma pessoa muito mais consciente. Então, esse depoimento meu e seu, nosso aqui, mostra uma frase que é muito comum, que é muito verdadeira. Não é sobre perder peso, é sobre ganhar vida. Nós ganhamos vida quando nós fazemos esse trabalho de reeducação alimentar, né? O corpo expressa o sofrimento através da má alimentação. Com certeza, é isso aí. É isso aí. Bom, gente, tá muito ruim, a internet não está ajudando, mas nós vamos encerrar por aqui, lembrando o seguinte, né? Muito bom ver você aqui também, minha lindona. Muito bom ter você aqui com a gente. Olha só, nós estamos terminando, né? Essa live foi feita de maneira muito carinhosa, especialmente para as pessoas que estão no desafio 5 dias. E aqui nós, as mentoras, nós queremos dar parabéns, né? Todas nós, inclusive as 2 meninas que estão aqui agora, dar parabéns para as mentoras, as mentoras querem dar parabéns para as pessoas que participaram aí. Amanhã é o 5º dia desse desafio, né? E o método SPL vai começar um desafio de 10 dias. Esse não vai ser aberto para todo mundo, mas vai ser para quem está no método SPL, né? Que é o nosso método. Serão 10 dias a partir de segunda-feira que vem e depois mais 10 dias antes do carnaval. Serão 2 desafios de 10 dias com um intervalo no meio para a gente dar uma descansadinha. E vai ser, se o de 5 dias foi bom, o de 10 dias, depois mais 10 dias, é para mudar a nossa cabeça e para a gente ir para outro nível, né? Bora, 1% a cada dia, né? Exatamente, é isso aí. Vamos chegar no final, então. Obrigada por todo mundo que participou. Vamos ver se a gente consegue deixar essa parte aqui salva. Também a outra eu já salvei. E vamos deixar isso tudo salvo aí para quem quiser assistir depois, pegar as dicas das mentoras. Obrigada, meninas. Obrigada, Li. Obrigada, Lielza. Obrigada, Lili e Carol, que estiveram aqui conosco. Obrigada a todo mundo que estava assistindo conosco. Beijo no seu coração. Obrigada, Jairo, nosso parceirão aí. Obrigada a todos. Alô, Jairo. Fiquem com Deus. Um abraço, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau.